A paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, a palavra de Deus, em Levítico 19, verso 32, ela nos chama a atenção no que se refere ao respeito que nós devemos ter com as pessoas mais velhas. E nós vemos ali também no texto bíblico que isto está ligado com o temor que nós temos com Deus, para com Deus. E hoje, na nossa sociedade, às vezes nós nos deparamos com situações até mesmo revoltantes de crianças, jovens que não respeitam as pessoas mais velhas. Ou seja, este é um conceito que tem sido inserido ao longo do tempo na nossa sociedade, onde a pessoa mais velha tem caído em descrédito no que se refere a respeito, a exemplo de vida, a bom testemunho de vida. E nós temos esses valores na cultura judaico-cristã, que hoje tem sido atacada fortemente pelas mídias e por aqueles que não temem a Deus. Quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia em Levítico 19, verso 32, a palavra de Deus ela diz assim: Tu te levantarás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos, honrarás o ancião e tratarás sempre com elevado respeito todas as pessoas idosas. Temerás o Senhor teu Deus, eu sou Yahvé. Então, irmãos, você vê aqui que este mandamento da palavra de Deus, que está intimamente ligado com o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quando você lê aqui o capítulo 19 de Levítico, você encontra aqui este mandamento que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vemos aqui no verso 18. Então você observa que grande parte desse capítulo vem tratando da questão de amar ao próximo, ou seja, aquilo que você quer que os outros façam com você, faça também aos outros. Essa é a lei de ouro, né? A lei régia. Então observe que a palavra de Deus está dizendo: você deve se levantar reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos, honrarás o ancião, tratarás sempre com elevado respeito as pessoas idosas. Nós vemos que é um princípio na palavra de Deus. E nós precisamos compreender que as pessoas mais velhas têm muito para nos ensinar, porque elas têm experiência de vida, elas têm uma longa trajetória onde passaram por muitas provações e alcançaram com isso um grande aprendizado, ou seja, pessoas que são tementes a Deus e que sempre têm dado um bom testemunho. Hoje nós vemos na sociedade muitas pessoas de cabelos brancos totalmente imorais. Eu não estou dizendo de pessoas assim, mas mesmo assim devemos respeitá-las. Nós não podemos concordar muitas das vezes com o que elas estão fazendo, mas o respeito é devido, é uma ordem de Deus. Agora você observa que a juventude hoje, ela sabe cuidar muito de internet, de celular, e considera as pessoas mais velhas como pessoas antiquadas, pessoas ultrapassadas. Mas você observa que nós estamos hoje construindo uma sociedade, uma juventude sem moral, sem valores, sem conteúdo. Jovens que se perderam já no início da vida e estão partindo para o caminho das drogas, para o caminho das prostituições e não aceitam um conselho de uma pessoa idosa, de um ancião, de uma pessoa de cabelos brancos,
Aliás, muitos hoje não aceitam mais os cabelos brancos, como se o cabelo branco fosse um símbolo de vergonha. Mas quando você vê o contexto da palavra, você entende que ter cabelos brancos significa que você tem experiência de vida, que você é uma pessoa vivida, que você tem muito o que ensinar, que você passou por todas as fases da vida e você tem muito que ensinar para as gerações que estão chegando. Mas o problema é que hoje muitos pais já não ensinam as suas crianças a saudarem uma pessoa mais velha pedindo a bênção. Antigamente você via muito isso. Hoje tem muito disso ainda no interior, mas muitos têm vergonha de chegar perto de uma pessoa mais velha e pedir a bênção. Ou seja, a gente vê que as pessoas elas estão perdendo esse valor que foi construído ao longo de muitas décadas. E hoje você vê uma juventude com o corpo cheio de tatuagem, cheio de piercings, uma verdadeira loucura. Ou seja, esse modo de vida que essas pessoas estão levando não vão levar elas a lugar algum. E aliás, a maioria não vai chegar a envelhecer, porque uma vida desenfreada assim só tem um fim, que é a morte e a perdição eterna. Que Deus tenha misericórdia. Mas você observa que aqui a palavra de Deus ela está dizendo: temerás o Senhor teu Deus. Então veja que o respeito para com a pessoa de cabelos brancos, com a pessoa do idoso, está ligado com o temor de Deus. E nós vemos na palavra de Deus que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a gente precisa aplicar o nosso coração a isso e educar os nossos filhos, educar os jovens para que eles venham respeitar, para que eles venham aprender isso, tendo em nós mesmos o exemplo. Há uns anos atrás, ou seja, há 30 anos atrás, a gente via que a sociedade estava, mesmo aqueles que não tinham religião, eles tinham isso. E tinha aquele respeito para com a pessoa do mais velho, não somente para com aquele de cabelos brancos, mas para com a pessoa que fosse mais velha. Tinha muito isso. E a sociedade era totalmente diferente. Você observa que a juventude era totalmente diferente. E hoje, não é porque hoje nós temos acesso a muita tecnologia que nós temos que cair na total depravação, perder os bons costumes e a moral. Infelizmente, muitos estão partindo por este caminho, né? Só porque hoje nós vivemos num mundo moderno, eles já não querem mais obedecer a princípios e valores. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós abrimos aqui a palavra em Provérbios 16, verso 31, a palavra de Deus ela diz assim: o cabelo branco é uma coroa de experiência e esplendor que deve ser conquistada mediante uma vida justa. Olha que palavra maravilhosa! Cabelo branco é coroa de experiência e esplendor que deve ser conquistado mediante uma vida justa. Oh, glória, hein? Então, irmãos, veja que nós temos muito que aprender com pessoas que temem a Deus, com pessoas que alcançaram essa fase da vida, que é a fase da velhice. Eu sei que não é fácil, porque muitas das vezes nós somos ignorantes, nós, pessoas mais jovens, nós somos muitas das vezes ignorantes. E nós queremos sempre ter a razão. Mas nós nos esquecemos que às vezes nós temos o conhecimento na teoria e a pessoa mais velha tem o conhecimento na prática. Eu quando me converti, quando fui convertido pelo Senhor, porque não é um mérito meu, mas o Senhor é que me resgatou, eu me lembro que muitas das vezes eu queria anunciar a palavra para pessoas mais velhas e
muitas das vezes eu era surpreendido com o grande conhecimento de vida, né? Com o exemplo de vida que muitos tinham. E aí eu fui percebendo que, às vezes, na maioria das vezes, eu tinha um conhecimento na teoria. E eles, mesmo não conhecendo aquela palavra, eles tinham uma experiência de vida muito louvável, de humildade, de discernimento, de mansidão. Então nós temos que observar isso, que o cabelo branco é uma coroa de experiência. É esplendor que deve ser conquistado mediante uma vida justa. E quando nós abrimos também a palavra em Provérbios 20, verso 29, a palavra diz: o esplendor dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Então o jovem está aí no esplendor da juventude, da força, mas o idoso, a sua glória está nos cabelos brancos. Ainda hoje no Oriente Médio, a pessoa mais velha, o ancião, hoje no Brasil, no Ocidente, você não pode chamar uma pessoa mais velha de ancião. Se você chamar, é como se você estivesse abusando da pessoa, como você estivesse desrespeitando a pessoa. Mas no contexto bíblico, o ancião é uma pessoa de respeito, uma pessoa que tem muito para ensinar, uma pessoa que tem testemunho de vida. Como disse a palavra, né? Isso é conquistado mediante uma vida justa. Então, infelizmente, no Ocidente você vê uma banalização dos valores e dos princípios e de uma juventude arrogante, que acha que pelo fato deles conhecerem tudo de internet, eles vão prosperar na vida. Muito pelo contrário. Então você observa que a palavra, ela nos traz essa correção do Senhor, nós poderíamos dizer assim, essa disciplina do Senhor, que nós devemos voltar a esse princípio da palavra, onde o respeito, a consideração deve estar em primeiro lugar, onde nós devemos ensinar os nossos filhos e devemos praticar como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Ou seja, nós mesmos devemos colocar em prática, porque todos nós temos pessoas idosas em nossas famílias. E muitas das vezes o idoso, por ser muito cuidadoso, por ser zeloso de princípios, porque na época em que eles eram jovens, o mundo, os costumes eram preservados de uma certa forma. Hoje você vê a juventude se prostituindo, banalizando os bons costumes. Então o idoso, ele vem, a pessoa mais velha, vem para dar um conselho e muitas das vezes é rejeitado. Não, você está por fora, não é assim, hoje o mundo é diferente. Hoje o mundo é diferente, é fato. Mas quem dera se o jovem ouvisse o conselho do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, que tem experiência de vida, porque há um ditado que diz que se conselho fosse bom era vendido, mas esse é um ditado idiota, porque na verdade o conselho é bom porque ele é de graça. E é por isso que muitos não aceitam, porque algo que é bom é de graça e vem para acrescentar. Então a pessoa vai dar um conselho para ajudar o outro e ele na arrogância não aceita. E depois a jovem aí com 12, com 15 anos, 16, está grávida e não sabe nem quem é o pai. E muitas outras coisas. O jovem caiu no mundo das drogas e está lá uma vida perdida e muito sofrimento para a família, está na vida do crime, está na prisão, cresce uma pessoa desorientada, mas por quê? Está sendo influenciada por um costume perverso que está na sociedade, infelizmente. E a igreja tem falhado, porque quando você observa as igrejas hoje, infelizmente, não estou dizendo a maioria, mas há um grande número de pastores, pregadores que estão cuidando só disso aqui, só do dinheiro. Eles querem membros na igreja para pagar dízimo para eles. Mas a verdade eles não ensinam. Eles aceitam tudo na igreja. Então é complicado, irmãos.
Mas quando nós vamos aqui para a palavra, nós temos a direção correta e isso deve ser a nossa diretriz, a palavra de Deus. Quando nós abrimos aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1, diz assim: não repreendas duramente o ancião ou velho, mas admoestai-o como a um pai, aos jovens como irmãos, às senhoras ou as anciãs, como a mães, e as moças como irmãs, com toda pureza. Observe que aqui Timóteo, sendo ministro do Evangelho, ele tinha por volta de 35 a 40 anos neste tempo, e aqui o apóstolo Paulo orienta que ele deveria, se fosse necessário, chamar a atenção dos anciãos, mas não com dureza, mas como um filho que deve respeito ao pai, chega e chama a atenção do pai. Mas muitas das vezes observe que os filhos não sabem respeitar os pais. Então, como que eles vão chegar e conversar com o pai, com a mãe, que é idoso, com respeito? Então, veja que não há problema em você, que é jovem, chegar e chamar a atenção de uma pessoa mais velha. Mas isso deve ser feito com respeito. Então, irmãos, nós precisamos orar a Deus para que Ele nos dê esta graça de sermos mansos, humildes, termos domínio para que possamos colocar em prática aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é louvável a Deus. Porque nós não precisamos ser hipócritas aqui. Eu confesso para você que é difícil, porque muitas das vezes a nossa ignorância quer falar mais alto. E muitas das vezes nós não aprendemos isso desde criança. Então nós precisamos nos reeducar para fazer aquilo que Deus está ordenando com sabedoria e fazer do jeito certo. Amém, irmãos? O meu nome é Abimael, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Peço a você que se inscreva neste canal, que curta os vídeos, comente. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí, eu vou estar te ajudando. Se você estiver precisando de oração. E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.